sobre a grandeza do Pai, sobre a graça do Filho, e Deus vai ministrando o seu coração, o meu coração, e a voz vai vindo, e Deus, através desse momento, deste lugar e das nossas vidas, será glorificado. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, a graça, shalom, a graça e a paz, e dizer que para nós, para mim, é motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Eu estava me preparando para vir, para estar aqui, e o Senhor começou a me recordar algumas coisas. E ao chegar nesse lugar e ver esse lugar tão lindo, o coração da gente se alegra. Eu tenho certeza que o seu coração está muito alegre, porque o templo, a casa do Senhor, está assim tão bonita, tão maravilhosa, tão assim preparada para estarmos aqui acomodados em um lugar especial. E eu tenho certeza que a cada dia esse ambiente, esse lugar vai ficar muito mais cheio de graça e na sua estrutura também muito mais bela, porque o nosso Deus merece o melhor e nós daremos a Ele o melhor diante das nossas possibilidades todos os dias. E eu creio no nome de Jesus que será algo crescente, nunca algo que irá retroceder, mas algo que será crescente todos os dias. Então, Josélia, nosso melhor será um dia após o outro, um dia após o outro, e nós iremos ter muito mais para oferecer, o melhor, muito mais de mim e de você para o nosso Senhor. Quero dizer aos irmãos que eu vou ser bem breve, porque logo nós vamos estar celebrando novamente aqui. Assim, uma alegria estar com o pastor Moisés, estar com o pastor Fernando, com os outros pastores aqui dessa casa, obreiros do Senhor. E eu quero dizer para você que eu queria que você fizesse assim uma reflexão rápida de 5 anos atrás na sua vida, do que aconteceu na sua vida a partir de 5 anos. Olha, eu quero que você pense, olha assim, olha, como é que eu estava há 5 anos atrás? O que aconteceu na minha vida há 5 anos agora? Como é que eu estou? O que é que aconteceu? O que foi que Deus fez na minha vida nesses 5 anos? Me recordava que eu estive aqui em uma certa ocasião e nós ministramos sobre os muros de Jericó, a queda dos muros de Jericó. E eu me lembro que tinha eu e outras senhoras aqui, e nós demos voltas proféticas aqui nessa igreja. E nós demos assim 13 voltas nesse lugar, e nós estávamos declarando que muralhas naquele dia estava caindo. Quem estava aqui comigo naquele dia aqui, nesse lugar? Vocês lembram como foi poderoso? Muralhas caíram na sua vida a partir daquele dia. Foi tremendo. A sua vida mudou em Deus neste lugar, nesses 5 anos. Eu tenho certeza que a sua vida não é mais a mesma. Eu tenho certeza que coisas grandes, Cleides, têm acontecido na sua vida, que você está em um novo ciclo, em um novo nível, não melhor do que os outros, não melhor do que as outras pessoas, mas muito melhor em você mesmo. Coisas extraordinárias aconteceu na sua vida em todas as áreas, na sua saúde, na sua área familiar, financeira, espiritual principalmente. Coisas extraordinárias, tremendas em Deus aconteceu na sua vida, aqui nesse lugar, durante esses 5 anos. E se isso é verdade, e se isso aconteceu na sua vida, eu quero convidar você a dar um aplauso ao Senhor bem forte, em nome de Jesus. Eu quero dizer que é só o começo, é só o início. Como foi declarado aqui nessa noite pelo Bispo John, se prepare, porque a partir de hoje a sua vida entra em um novo ciclo em Deus, e coisas extraordinárias acontecerão na sua vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo número 2.
Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, verso de número 2. Louvo a Deus pela vida do Bispo John, pela Bispa Daniele, sua família. O Bispo, como ele disse, é um amigo que o Senhor nos deu aqui nessa cidade. E eu tenho certeza que é só o início da caminhada dele aqui nessa cidade. Não pense ele que ele vai partir para outra cidade por tão cedo, porque não vai. Ainda tem muita coisa para o Senhor fazer e para Deus fazer através do Senhor aqui nessa cidade. O Bispo John, ele é secretário-geral do Conselho de Pastores, não é isso? Ele faz parte da mesa diretora e eu sinto o cheiro de funções novas a partir do ano que vem. Eu creio que Deus já selou, e se for da vontade dele, com certeza o bispo dessa igreja irá adquirir ainda mais responsabilidade do que já tem aqui sobre essa cidade. Eu quero estar nesse dia e nessa hora para colocar a mão sobre a cabeça dele e selar e dizer para ele que nós vamos estar juntos na mesma forma, do mesmo jeito, com o mesmo vigor e com a mesma intensidade, fazendo com que o Evangelho do Reino ele cresça e venha se expandir cada dia mais e mais sobre essa cidade. Então estejam gerando isso no coração de vocês, no coração dessa igreja, no coração dessa família linda que o Senhor plantou aqui nesse lugar. Estava observando esses dias e aí algumas coisas que têm acontecido em nossa cidade. E talvez nós não temos, bispo, a noção, ou não conseguimos vislumbrar o quão essa cidade tem sido evangelizada. Estava conversando com o Espírito Santo, conversando com o Senhor e observando. Às vezes nós entendemos o evangelizar com o congregar, e nós limitamos o nosso olhar na visão Vinícius do tempo. E nós achamos que a igreja ou que a cidade só está sendo evangelizada se os nossos templos estiverem cheios. E trazendo a visão do Espírito sobre mim esses dias, uma visão sobre cidade, uma visão meio que apostólica, Fernando, eu percebi que essa cidade está sendo muito mais evangelizada do que nós pensamos, ou que nós podemos ver. Isso se dá, eu sei que está gravando, mas isso se dá quando nós observamos as festividades que é do calendário municipal, que trazem o desfecho sobre a idolatria, o que vamos dizer assim, que celebram a idolatria sobre essa cidade. Em tempos outroras, quando nós observarmos essas celebrações, Manuel Messias, nós vimos uma imensidão de pessoas, de gente descalço, gente caminhando de joelho, as ruas tudo cheias, os lugares onde eles fazem as celebrações dele, tudo cheia de gente o dia inteiro. E o Espírito me levou uma visão peculiar e eu comecei a observar. E vemos que cada ano que se passa, nós vemos o menor número de pessoas participando dessas festividades, desses cultos de idolatria. E isso é tão somente essa convicção e essa expansão de uma cidade evangelizada, ainda que a cidade toda não esteja congregando, mas ainda assim as pessoas têm sido alcançadas pelo Evangelho do Reino e por aquilo que Jesus é. Escute, olhe para mim. E por aquilo que Jesus é e aquilo que Ele fez. E as pessoas entendem que só Jesus é o único digno de ser adorado.
É por isso que nós precisamos continuar fazendo, falando, ministrando, declarando quem o Senhor é, declarando que essa cidade é do Senhor, declarando que a nossa vida é do Senhor, declarando que só existe um Deus sobre essa cidade, declarando que essa cidade é abençoada em Cristo Jesus, declarando que está sobre ela toda sorte de bênção, todas as riquezas em Cristo Jesus, declarando que Deus é maior e que o valente que tenta, o principado da idolatria, que tenta roubar aquilo que é totalmente e unicamente do Senhor, venha poder ser dissipado e destronado sobre essa cidade. Todas as vezes que nós estamos nos achegando, escute, olhe para mim, todas as vezes que nós estamos chegando nessa cidade, nós levantamos as nossas mãos e nós fazemos a imposição e declaramos sobre essa cidade. Isso não é uma atitude, não é um comportamento de ontem. As pessoas que já viajaram conosco, o bispo sabe disso, faz isso constantemente conosco. E nós declaramos as bênçãos do Senhor, nós amarramos o valente sobre essa cidade. Nós declaramos que essa cidade é do Senhor Jesus. Nós começamos a liberar vozes proféticas sobre essa cidade, porque eu e você precisamos nos levantar nesse comportamento e começar a declarar sobre a cidade, declarar a paz sobre a cidade, declarar a prosperidade sobre a cidade, porque é na prosperidade da cidade que nós seremos prósperos. Então Deus, Ele quer prosperar essa cidade para que eu e você também sejamos prósperos. Não pensamos e não imaginamos de outra forma. Não é porque, quando eu falei, olhe para a sua vida 5 anos atrás, aonde você estava, como você era, olha para a pessoa que está do seu lado e dá só uma olhadinha bem rápida para ela. Veja o quanto ela está muito mais bonita, muito mais bela, muito mais vistosa. Não é verdade, irmãos? Então, Deus, Ele tem interesse, Ele está abençoando a cidade, querido. Não é por causa da política, não é por causa do governo, ainda que esses sejam os mecanismos que Deus usa para trazer as coisas, para trazer recursos, para trazer benefícios sobre a cidade. Mas Deus não está fazendo isso pelo governo, Deus está fazendo isso por você. Você é a importância de Deus sobre a cidade. Eu sou a importância de Deus sobre essa cidade. E como eu tenho dito, por onde a gente tem oportunidade de falar, de ministrar, se preparem, porque muito mais irá vir sobre essa cidade. E nós, como igreja que temos a mentalidade de Cristo, a mentalidade do reino, precisamos estar atentos e preparados para estarmos inseridos naquilo que Deus fará sobre essa cidade, sobre aquilo que Deus está fazendo sobre essa cidade, para com forma tão grandiosa Deus está fazendo sobre essa cidade. Nos preparamos, queridos, nos preparamos, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias sobre essa cidade. E a igreja precisa estar inserida nesse mover que não é do governo, que não é do diabo, que é do próprio Deus Todo-Poderoso. E hoje é a sexta-feira de libertação, e a nossa mente precisa estar livres e libertas para compreender tudo isso. Mateus 8, todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 2: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, podes limpar-me. E Jesus estendeu a sua mão e tocou, dizendo: Eu quero ser limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. Olhe para mim. Queridos, lepra, o mal que assolava o mundo nos tempos de Jesus, nos tempos da antiga aliança, nos tempos de Moisés, dos profetas, dos juízes, uma doença que era temida, que era endemonizada por todas as pessoas, um mal que, quando se acometia alguém, essa pessoa de imediato precisava ser separada. Ela não poderia estar
no ciclo social, ele não podia estar em meio às pessoas. Lepra era algo que fazia com que as pessoas que viessem a ser acometidas delas fosse de forma imediata tirada do meio e do seio da sua família. Ninguém podia encostar nela, ninguém podia falar com ela, ninguém podia tocar naquilo que ele tocava. Uma pessoa que literalmente era entendida como impura e que não podia participar de mais nada. E quando isso acontecia, com alguém, ou alguém era acometido, de imediato a sua vida ela mudava radicalmente. E quando eu fui convidado pelo bispo para vir até aqui, para ministrar aqui nessa noite, de imediato Deus trouxe essa palavra e disse: você vai falar sobre a lepra, sobre essa doença, sobre essa prisão que aprisionava e tirava não só a saúde, mas tirava a pessoa de viver uma vida e de participar de tudo que ela mais gostava, ou daquilo que se era necessário para que uma pessoa, para que um cidadão, para que alguém que até mesmo servia ao Senhor pudesse viver uma vida normal. Nós vemos na Bíblia Jesus curando um leproso em Mateus 8. Essa mesma passagem está escrita também em Marcos 1, no versículo 40. Depois observamos também que lá em Lucas 5, essa mesma passagem, e esse mesmo contexto, esse mesmo texto, essa mesma declaração, esse mesmo fato, esse mesmo acontecimento é descrito lá em Lucas. E todos os três evangelhos eles começam falando a mesma coisa. Não existe uma visão diferente sobre aquilo que os evangelistas escrevem. Eles transcrevem a mesma coisa, com a mesma eficácia, com o mesmo texto e com a mesma visão da geografia que acontece o milagre e sobre o leproso que é curado. Os evangelistas começam a dizer que havia um homem leproso e que Jesus vinha saindo de uma cidade, e que quando Jesus encontra com aquele leproso, a primeira coisa que acontece é quando aquele leproso se encontra com Jesus, a primeira coisa que acontece é ele se prostrar e ele adorar a Jesus. Por que ele fazia? E por que eles tiveram ou teve essa atitude? O leproso ele era conhecido porque ele não estava mais no meio social, não estava mais com a sua família, ele não estava mais participando de nada, ele estava excluído. E por estar excluído, escute, todos já sabiam quem ele era e o que havia cometido com ele. Sabia que ele era um homem puro, e segundo a lei da velha aliança, se ele estava com lepra, alguma coisa havia acontecido. Ou ele havia pecado, ou seu pai havia pecado, ou seu avô havia pecado, ou seu bisavô havia pecado, a sua quarta geração havia pecado, e por isso agora no entendimento religioso ele estava leproso. Então o leproso era alguém que você conseguia identificar facilmente, porque era alguém que estava com as suas mãos ou sua pele manchada, ferida. Era alguém que de longe você poderia ver e sentir o odor, o mau cheiro daquilo que acometia a sua vida. É por isso que observa-se que eles não se esconderam de Jesus. Ao ver Jesus, ele tinha uma atitude imediata, que era entender quem Jesus era e aquilo que Jesus poderia fazer sobre a sua vida. E entendendo isso, compreendendo isso, de imediato quando eles viam a Jesus, eles se prostravam e adoravam a Deus. E Jesus, se tu pudesse, você pode me curar. Talvez nós não conseguimos compreender ainda aquilo que o Espírito Santo quer estar ministrando ao nosso coração,
Mas eu vejo você, Fernando, e vejo muitos que estão aqui. Quando nós pela primeira vez nos encontramos com Jesus, nós sabíamos como estávamos, nós sabíamos o que estava acontecendo na nossa vida, nós sabíamos o odor do pecado que estava sobre nós, nós sabíamos que nós queríamos sair daquela situação de exclusão, de longe do meio social, de longe da nossa família, de longe da sociedade, de longe dos sonhos, de longe dos projetos. Nós estávamos vivendo uma vida amordaçada, uma vida de prisão, uma vida aprisionada, numa vida onde não havia uma libertação sobre nós. Nós estávamos presos pelo pecado, presos pelos demônios, presos pelas enfermidades. Nós estávamos literalmente leprosos. Mas o que diferenciava sobre o meu e o seu coração, que quando nós encontramos Jesus pela primeira vez, é que há um desespero, que havia um desespero no nosso coração, e nós sabíamos que Jesus poderia mudar a nossa vida. Eu e você não éramos bonitinhos do jeito que estamos. E quando nós éramos leprosos e que havia um desespero sobre nós, nós não queríamos saber quem estava do nosso lado, nós não queríamos saber se alguém estava olhando para nós, nós não queríamos saber se estávamos sendo filmados. A única coisa que nós queríamos era nos comportar como os leprosos comportavam no tempo de Jesus, era nos jogar nos pés dele e dizer: Jesus, muda a minha vida e muda a minha história. Eu não sei você, mas quando eu cheguei nos pés dele, eu disse: Jesus, tire essas lepras da minha vida, da minha casa, da minha família, porque eu quero ser liberto. Eles não poderiam se esconder, eu e você não poderíamos nos esconder, porque a sociedade sabia quem nós éramos, sabia quem nós éramos, nós sabíamos quem nós éramos, mas nós sabíamos, Hércules, aonde estava a nossa cura, aonde estava a mudança da nossa vida, aonde estava a essência para que essas lepras viéssemos a sair de nós e nós agora nos sermos inseridos no meio de uma sociedade, no meio da nossa família, ter a nossa vida restaurada, nos dada de volta. E agora não mais como era, mas agora de uma forma excelente, porque nós havíamos tido encontro com o Rei dos Reis, com o Filho de Deus, aquele que quando encontra com alguém, a vida daquele alguém nunca mais é a mesma. Talvez você não entendeu ainda, mas saiba você que a sua vida nunca mais foi a mesma desde quando você se encontrou com Jesus. Éramos leprosos e não tínhamos nem como ter vergonha disso, porque era algo, Hernanes, que todos viam. Não dava para esconder, Manuel. Era visível, era notório. As pessoas diziam: olha, não chega perto de Fernando lá no Rio de Janeiro não, porque esse aí é um leproso. Não chega perto de fulano não, porque esse cheira mal. Não chega perto não, porque, sabe, olha a conduta, olha as vestes, olha o comportamento. Mas um dia esse desespero veio sobre a nossa alma, e nós corremos até Jesus, nos lançamos em adoração a Ele e dissemos: Jesus, se Tu quiseres, o Senhor pode me curar. E Jesus, de braços abertos, disse: é tudo que eu mais quero. Tudo que Jesus mais quer é mudar a nossa vida. Tudo que Jesus mais quer, irmã linda, é limpar, é purificar a nossa essência, é nos levar da condição de pecador, do império das trevas, para o reino do amor de Deus, e nos inserir na família celestial do Pai. E quando nós nos achegamos dessa forma, sem reserva, nos lançando em adoração e reconhecimento, porque adorar é reconhecer. E quando nós nos prostramos reconhecendo o que Ele é, querido, não existe lepra, não existe enfermidade, não existe escassez, não existe prisão,
não existe pecado, não existe demônio, não existe perseguição, não existe principado, não existe potestade, não existe casamento falido, não existe história fracassada. Ele restaura todas as coisas, e Ele trouxe você aqui hoje na Missão Mundial Servos, na sexta-feira forte, na mesa da revelação, para revelar a você que um dia você foi, talvez ainda é, mas Ele quer mudar a sua história. Oh, Rabaxé. Vemos essa passagem nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Mas em Lucas 17 também vemos uma história de 10 leprosos que não se atreve nem a chegar perto de Jesus, mas de longe vê Jesus passando e diz: Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus diz: olha, vai o caminho de vocês, vão para o templo, vão até o sacerdote, vão para a igreja. E eles ouvem a instrução de Jesus, partem em direção. Ainda no caminho eles começam a ser purificados. Quando um percebe que está sendo purificado, volta correndo para agradecer a Jesus e para glorificar o nome de Deus. E Jesus diz: cadê os outros que não voltaram? Só você voltou, não era 10 que foram curados. A gratidão, ela move o coração de Deus, e ela traz honra, reconhecimento, traz alegria do coração de Deus para conosco. Se existe uma chave que abre os céus e que move o favor de Deus, é a gratidão. É nós dizer: eu era assim, Jesus me fez assim. Eu era cego e hoje eu consigo ver. Mas o que aconteceu com você eu não sei. Só sei que eu vi um Jesus. Eu me encontrei com Jesus. E eu era cego, mas hoje eu consigo ver tudo. Nunca perca a essência que um dia ainda leproso você teve, porque isso é uma rota perigosa. Quando você perde esse quebrantamento, esse desejo de adoração, esse desejo de entrega, não se importando com ninguém, com nada, mas se lançando, se derramando, pastor Moisés. Há um Deus que fez tudo e não poupou nem o seu único filho por amor de nós. Sabe por quê? Porque o livro dos Reis, o segundo livro, capítulo número 5, fala sobre um homem que não era qualquer homem. Não era agora um leproso como os outros da história, que não se citam nem o nome, porque confrontar e ministrar para um leproso é fácil, porque ele já é leproso, já está identificado. Você é leproso, você é drogado, você é bêbado, você é prostituto, você é adúltero, você é mentiroso, você é fracassado. Havia uma identidade. Agora essa mesma carta magna fala sobre não leproso, mas sobre um general, um capitão do exército sírio. O texto não começa falando sobre Naamã, o leproso. Não é assim que o texto começa. Os evangelhos falam dos leprosos e citam os leprosos, os nomes leprosos. Mas o livro dos Reis não. Ele começa falando sobre Naamã, capitão, comandante do exército sírio. Não começa falando sobre um leproso. E diz assim: era um homem notável, respeitado. Era um homem que
tinha honra diante do rei, e um homem que por intermédio dele o Senhor havia dado vitórias aos sírios. Era um homem respeitado e honrado. E a Bíblia ainda vai mais adiante dizer: era um homem poderoso. Não era qualquer homem, não era um leproso. E a Bíblia começa a falar sobre ele, e dizia que ele era um homem poderoso, e não só poderoso, ele era valente. Estou quase vendo aqui as características de Davi, quando Saul manda procurar alguém que sabia tocar, e que começa a transcrever ou falar sobre as características de Davi. Vemos aqui agora esse homem sendo citado no livro dos reis. E quando diz que ele era um capitão do exército, quando diz que ele era honrado pelo rei, respeitado pelo rei, respeitado sobre o exército sírio, sobre aquela nação, que era um homem valente, que era um homem poderoso, e que Deus havia dado vitória através dele. Aí o versículo termina dizendo: porém ele era leproso. Não começa a falar sobre a sua lepra, mas começa a falar sobre as suas virtudes e grandezas. Talvez Naamã era um homem como eu aqui, todo bem vestido e todo bem, cheio de nomenclatura, cheio de glamour. Como você, talvez, como alguns de nós aqui nesse lugar. Não era agora um leproso apenas, mas era um comandante, que havia grandes vitórias que traziam sobre o seu currículo. Poderoso, valente, respeitado, honrado, porém leproso. E talvez assim tem sido a nossa vida no decorrer dos dias. Talvez por não compreender o Deus Pai, nós somos grandes homens e mulheres, porém existe lepras escondidas sobre as nossas vidas. Não é mais um leproso desesperado que todos conhecem. Talvez somos pessoas de bom comportamento, até mesmo de um testemunho, até mesmo cheio da unção, até mesmo cheio de autoridade. Porém, possa ser que existe lepras na nossa vida, que talvez só vocês sabem que tem, mas que hoje nós seremos purificados e libertos no nome de Jesus. Deus não nos ajuntou nessa mesa de revelação por nos ajuntar. Ele nos ajuntou porque Ele quer nos levar e galgar níveis muito maiores nessa cidade, na nossa família, no nosso ministério e nesse lugar que Deus nos plantou. Mas para isso nós precisamos rever algumas coisas sobre nós. Naamã não estava excluído. Naamã não foi levado para a aldeia dos leprosos. Jesus passava na aldeia, creio eu, lá em Lucas 17, que era numa aldeia de leprosos. Naamã não foi tirado da sua casa. Naamã não foi tirado da presença do rei. Naamã estava tendo uma vida aparentemente normal, que não havia nada de errado. Um comandante que trazia uma armadura que, vamos dizer que talvez escondia aquilo que ele estava acometido, mas que não era o propósito e o projeto
preparado para ele. A diferença dos leprosos dos evangelhos. E para Naamã, que eles eram leprosos, e Naamã era um guerreiro, era um comandante, era um chefe. Mas que também estava na mesma condição, e que também precisava ser purificado. E eu vejo aqui passos na nossa vida que, não importando a função e o cargo que exercemos e quem nós somos em meio à sociedade, nós precisamos fazer e precisamos nos submeter para que a essência da purificação de Deus venha em todas as áreas da nossa vida, e ainda que as áreas que outros não tenham acesso. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer uma parte de você. Deus, Ele quer tudo de você. Deus, Ele não quer apenas algumas áreas da sua vida. Deus, Ele quer reinar sobre todas as áreas da sua vida. Deus não quer estar em apenas um cômodo da sua casa. Deus quer estar em toda a sua casa. Ele quer ter acesso aos seus pensamentos, ao seu coração, às suas emoções. Ele não quer que você seja um fantoche na mão dele, mas Ele quer guiar através do Espírito a sua vida e lhe dar uma história extraordinária. E talvez essas lepras ocultas, como a de Naamã, tem impedido de nós galgarmos os níveis e os acessos que Deus tem para nós. Naamã é confrontada para mim e diz: olha, se eu soubesse o profeta que tem lá na minha terra, e aqui tem profeta, se eu soubesse que tem um profeta que tem lá em Israel, ele ia purificar você, Naamã. Naamã vai ao rei, o rei dá cartas. Ele vai até Israel, se encontra com o rei, diz: olha, eu vim aqui porque eu quero ser purificado. Você sabe a história. O rei diz: olha, eu sou Deus para matar e para viver. Aí o profeta diz: olha, manda ele vir aqui. Ele vai até o profeta. E quando ele chega lá, o profeta diz: olha, vai e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, e você vai ficar purificado. E Naamã, naquele momento, se sente irado e fica indignado, e diz: olha, eu não vou fazer conforme o profeta está instruindo. Eu não vou fazer conforme Eliseu está dizendo, não, porque eu esperava algo diferente. Talvez nós chegamos nos nossos cultos, nós fazemos uma programação na nossa mente e dizemos: olha, Deus tem que fazer assim comigo hoje, Deus tem que fazer comigo assim no meu coração, Deus tem que me tocar desse jeito, o pastor tem que pregar daquela forma, a equipe de louvor tem que ministrar de forma diferente. Nós fazemos uma programação na nossa mente e queremos que Deus se comporte segundo a nossa programação. Deus não é um Deus que se coloca dentro de um vidro desse tamanho e você fica ali dizendo: vem pra cá, vai pra lá, faz assim. Deus não é uma imagem. Deus não é alguém que está dentro de um litro de vidro. Deus não é alguém que está parado na entrada da cidade. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele faz do jeito que quer, no dia que quer, da forma que quer, porque Ele é soberano. Não podemos limitar o Deus poderoso. Talvez existam algumas coisas que ainda enfrentamos como lepra, porque nós queremos condicionar a isso a forma de Deus fazer. E todos os dias, através dos púlpitos, nós ouvimos a instrução profética através da palavra. Mas nós dizemos: comigo não pode ser assim. Eu não sou um leproso, eu sou um general. Eu sou um pastor, um apóstolo.
Eu sou um ministro de louvor. Eu sou alguém, sou um professor, sou um coordenador. Eu sou o prefeito da cidade. Eu quero um lugar de honra. Com Deus é segundo a palavra dele. E só acontece debaixo da obediência a essa palavra. Samuel disse a Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Ainda é a obediência à palavra que purifica a nossa vida. Sempre será a obediência à palavra que purificará o nosso coração, que irá limpar as nossas vestes. E Naamã disse: não, comigo não pode ser assim. O profeta tem que estender a mão e dizer: receba. E eu vou receber e vou para casa e vou continuar fazendo o que eu fazia. Não. Passe pelo processo de confronto. Deus está dizendo: olha, Naamã, você tem que mergulhar porque a água vai te curar. Ele está dizendo: olha, faça isso, porque é na obediência daquilo que você está fazendo que eu estou quebrantando e quebrando as estruturas do orgulho, como um general sírio que você carrega, cheio de vitórias, cheio de honra, cheio de bajulação, cheio de coisas que os homens e que os reis liberam sobre você. Diante de mim você é um leproso como qualquer outro. E ele é confrontado e ele não quer fazer segundo, porque ser confrontado não é bom. Quem gosta de ser confrontado? Davi, quando foi confrontado, ele disse: vamos matar esse homem não é digno de viver. Natan disse: esse homem é você, meu rei. Ele recebe a palavra, ele se lança. Diz: Senhor, ser misericórdia e propício para comigo. E Deus visita e restaura a história de Davi. E Davi continua sendo um homem segundo o coração de Deus, porque reconhece e recebeu o confronto da palavra. A história de Davi não se para num erro, numa falha, numa lepra da sua vida. Mas o trono de Davi permanece de pé até hoje. E nós precisamos encarar e sermos obedientes ao processo. Se é para vir uma vez, se é para vir duas vezes, se é para estar aqui todos os dias, se esse precisa ser o processo para que eu me livre dessa lepra, eu vou fazer e vou estar todos os dias. Conversando comigo hoje, nós falávamos sobre isso. Eu já estava preparando, o Espírito Santo trazendo a mensagem no meu coração. A luta da carne e o Espírito será constante todos os dias. Não importa quem somos, que cargos nós estamos ocupando, que funções está sobre nós, quantos anos nós temos de caminhada, quantas vitórias nós já tivemos, quantas almas nós já levamos, quantos pastores nós já ungimos. Isso não fará diferença alguma. Na verdade, isso trará sobre nós muito mais responsabilidade. O que Deus queria fazer na vida e fez na vida de Naamã é quebrar o orgulho, é quebrar a soberba, é quebrar aquilo que impede de verdadeiramente nós sermos limpos por inteiro. Pastor Moisés, pode subir para cá. De sermos limpos por inteiro. Aqui tem muita gente, eu não vou chamar as pessoas aqui na frente, mas eu quero convidar você a ficar de pé. Talvez você está como eu um dia estive, a primeira vez que me encontrei com Jesus, um leproso escancarado. Ou talvez podemos estar em situações de lepras ocultas na nossa vida, que só você e só Deus e só o Espírito Santo sabe, só Ele pode confrontar você nessa noite. E você que vai dizer qual é o seu comportamento.
se submeter ao confronto e dizer: Senhor, eu quero ser purificado, e começar a mergulhar no rio da palavra de Deus, aqui neste lugar, naquilo que foi ministrado, e saber que Deus, Ele pode purificar a sua vida, e que não existe nada impossível para Ele. Ou você pode fazer como Naamã na primeira atitude, dizer: não, eu não preciso de nada disso, eu não tenho nada disso. E eu queria que fosse de forma diferente, eu queria que eu fosse chamado lá na frente e começasse a revelar a minha vida, a minha história. Não que isso não seja poderoso, isso é poderoso. Mas quem diz a forma, o jeito e o processo e como Ele quer fazer é o nosso Deus Todo-Poderoso. De uma coisa eu sei: eu não vou sair daqui carregando mais nenhuma lepra na minha vida, seja ela por mim, mas por mais oculta que seja, talvez sem nenhuma relevância, porque nós só olhamos para os grandes pecados, o adultério, para beber, para se drogar, para isso, para aquilo, e às vezes alguns comportamentos orgulhosos que ainda existem no nosso coração, de insubmissão, de orgulho, de soberba, ainda precisa ser purificada pelo Espírito Santo através da palavra. E eu quero dizer para você que Ele está aqui, por isso feche os teus olhos, porque eu creio que Deus não precisa dizer: olha, Deus está me dizendo que você está assim, que você está assado, que você não. A cura nessa noite ela virá sobre você através do reconhecimento. Eu reconheço como estou e o que eu preciso, o que precisa mudar na minha vida. E você precisa dizer para Ele: Senhor, eu sei que Tu podes, e se Tu podes, se Tu queres, cura-me. Ora lá baixeira, lá bararabarás. Oria lá mandaiara baixeira, lá barabarabaxura, lá barás. Só um toque em Tuas vestes e eu serei curado. Só um toque de Tuas mãos, Jesus, e eu serei transformado. Pelo orgulho de Naamã, ele poderia voltar para si ainda leproso, voltaria um general, mas leproso, voltaria comandante, mas leproso, voltaria com honra, mas leproso. Deus não quer tirar aquilo que Ele mesmo nos deu, porque Ele criou e fez vitórias através de Naamã. Ele quer que nós vivamos tudo isso mais purificados. Só eu ver a Tua face na minha vida mudará. Só ouvir a Tua voz, Jesus, e no caminho ela me guiará. Então toca-me, Senhor, toca-me,
transformado, sim. Vem, vem, vem me tocar. Vem me tocar, Jesus. Eu serei restaurado, sim. Eu serei transformado, sim. Vem me tocar. Feche teus olhos. Vem me tocar. Agora você vai usar da sua sensibilidade. Serei curado, sim. Porque entender, você já entendeu o que Deus falou. Sabe? Entender, você já entendeu. Aceitar, você já aceitou no seu coração o que Deus lhe falou aqui essa noite. Agora diga para Ele: eu estou aberto. Que levará que na pode fazer porque eu estou aberto. Pode fazer porque eu estou livre. A tua palavra me convenceu do erro, da justiça e do pecado. O Espírito Santo está lhe conduzindo aqui essa noite, querido. Toca-me. Talvez faz tempo que Deus não tem falado com você como falou essa noite. Então coloque a mão na sua cabeça, porque o que sobrou de lepra, o que restou de lepra, vai cair por terra aqui agora. Jesus. Romídia, sede de remandará para o Emina. Hoje eu serei limpo. Hoje você será limpo. Hoje seremos limpos, Senhor. Limpa-me, Senhor. Eu serei curado. Isso, coloque a mão na sua cabeça. Eu serei purificado. Existe liberdade de Deus nessa casa. Oh, meu Deus do céu. Oh, mandaraba, churandora, macandaraba. É vida que vai cantar, mandou combinar, candaraba, candaraba, candaraba. Rebião, sabe de que vai mandar candaraba, fúria, mandaraba. Eita glória. Aleluia. 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 Escute isso. Escute isso. Alguém do seu lado está entendendo. Alguém do seu lado entendeu. Sabe, hoje não é pela minha força, hoje não é pela sua força. Rebiandes que eu falei, mentes, revalaio. Calemindo camandarava, me darava, churiondore, macandaramaia. Pastor Vanúbio disse sobre leprosos que eram anônimos, que não eram reconhecidos. E também veio trazendo a história de Naamã, que era um leproso, que tinha reconhecimento. Sabe, não existe dificuldade para Deus em lidar com as pessoas. Não existe dificuldade para Deus ou em Deus em lidar com um coração contrito e quebrantado. Tudo que Deus quer essa noite é que você esqueça o status daquilo que você é. Remiavavex, Camaramaia. Tudo que Deus quer essa noite é que você esqueça o status que você tem, que você carrega, porque isso tem te atrapalhado até hoje. Quando você entender que abaixo de Deus, querido, que você não é nada, que você é pó, que você é cinza, que você é dependente dele. Enquanto Naamã está preocupado em querer ensinar o profeta como é que deve fazer, eu pensei que o profeta iria sair da casa dele, ia clamar ao Deus do céu, iria colocar a mão no lugar da minha enfermidade e então eu seria sarado, mas não. Ele vem mandar eu mergulhar no Rio Jordão. Não. Enquanto Naamã está preocupado em tentar entender a mente do profeta ou entender os desígnios de Deus, não tem milagre para ele. Mas quando ele entende que ele precisa diminuir e aceitar o propósito de Deus, as coisas começam a acontecer na vida dele. Então aceite que você não é nada, não pode nada, não consegue nada sem a presença de Deus. Se renda.
Libera, 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 libera. Joga pra fora, joga pra fora. Libera. Limpa-me. Quem tá orando comigo aqui? Quem tá orando? Quem tá? Oh, glória. Toca-me, Senhor. Aleluia. Toca-me, Senhor. Não existem limitações para quem quer essa noite. Não existem barreiras para quem quer essa noite. Não existem muralhas que fiquem de pé na vida de quem quer aqui essa noite. Só você que é espiritual comece a orar. Só você que é espiritual comece a orar. Quem é batizado com o Espírito Santo já sabe o que precisa fazer. Quem é batizado com o Espírito Santo já sabe o que precisa fazer. Pastor, queria tanto uma profecia, uma oração no final do culto. Depois de uma palavra dessa, meu querido, depois de uma profecia pregada como essa, tudo que você precisa é aceitar o que Deus está liberando. Depois de uma profecia liberada como esperando essa, estou. não existem palavras negativas que fiquem de pé. Não existem magias, encantamentos que fiquem de pé. Não existem obras feiticeiras que continuem de pé. Depois de uma palavra como essa, querido, Deus fez. Deus fez. Sei que tem ciúme E Deus continua fazendo aqui. sei que clama Oh, glória. por mim. Esperando estou por Aleluia. agir. Isso. Vento de Deus, Você está quase pronto. Eu vou liberar de Deus para sua sopra em vida. mim. Eu já vou liberar de Deus para sua vida. Eu tenho de Deus para sua vida aqui essa noite. Batiza-me com teu fogo. Aleluia. Eu vim na autoridade do Espírito de Deus. Santo, Adora, vai, Santo, Santo Espírito. Quem está sentindo? Quem está sentindo? Quem está sentindo? Está sentindo a presença dele? Quem está? Aleluia. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Escute isso aqui. Alementes, remauaiamente. Tem libertação aqui nessa casa. Tem libertação aqui nessa casa hoje. Ai, Jesus de Nazaré. Obediema ontes e bifomentes, canala plomina candarabaia. As portas que não vão se abrir na sua vida, as portas que estão se abrindo na sua vida. O improvável de Deus já começou a acontecer na tua história. O improvável de Deus já começou a acontecer na sua vida. Eu vim falar para alguém aqui que Deus está abrindo porta na Eleblacandarabassúria. Eu vim falar para alguém aqui essa noite
aleluia, que não existe nada impossível, não tem nada. Toda enfermidade que entrou aqui nesse lugar vai cair por terra hoje. Embaixo da unção que está rebinabacandarabaia, embaixo dessa atmosfera aqui, querido, não tem maldição, não tem cadeia, não tem enfermidade que fique de pé. Então vou liberar. O médico vai perguntar o que houve, o médico vai perguntar o que aconteceu. Cadê a enfermidade? Quem toma posse, deixa eu ver. Quem toma posse, deixa eu ver. Jesus, joga sua mão pro alto, adore. Pastor, tem que fazer o que aqui? Só adorar. Jesus, o seu nome O que é que eu tenho que fazer para receber o meu milagre? Só adore. Seu nome é em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cadeias estão sendo quebradas aqui nesse lugar. Correntes estão sendo quebradas aqui nesse lugar. Onde estamos livres. Onde estamos livres aqui essa noite. Oramanda sobre Mamarabawe. Oramanda mando monte geva mente Candarabawe Midarabarabas. Hey, Candamando sobre Mandaramando comida Candarabarawe Ramacandarabarabarawe. Yes. E vem subindo o monte. Quem é esse que sofre como um malfeitor? Quem é esse que na cruz perdoa os meus pecados? Mesmo morrendo, demonstra tão imenso amor. Seu nome é Jesus. Quem é esse que vem subindo, vencendo a morte e triunfante com as chaves em suas mãos? Quem é esse a quem foi dado todo o poder? Seu nome vencemos todo o mal. Diga este nome bem forte, declare: Jesus. Jesus, o seu nome é bem alto, declare: Jesus. Aleluia. Declare esse nome, porque é o nome que está acima de todo nome. Jesus, deste nome há poder. Existe algumas pessoas que se identificaram muito com essa palavra. Estou impactado por essa palavra.
Eu tenho certeza que Deus falou com alguém aqui. Eu tenho certeza que Deus chamou o nome de alguém aqui. Eu tenho certeza que Deus faltou desenhar a história de algumas pessoas aqui essa noite. Sabe aquela mensagem que parece um espelho e você olha assim, não é para ninguém, é para mim. Hoje o Espírito de Deus falou muito comigo através da palavra, como se eu estivesse diante de um espelho, porque eu conheço as minhas lepras, eu conheço as minhas coceiras, eu conheço as minhas chagas. E ouvindo essa palavra me deu um arrependimento, me deu vontade de me jogar no altar e falar assim: eu quero aceitar Jesus de novo. Quem quer aceitar Jesus como seu único Salvador, levante a mão para eu ver. Quem quer aceitar Jesus, levante a mão. Pastor, eu quero confessar Jesus como o único e suficiente. Onde está a segunda pessoa? Cadê? Pode levantar a sua mão, não se preocupe não, só quero ver a sua mão. Ele abriu o maior série que te rebandará, baixura, bandarabarabaia. Onde está a terceira pessoa? Cadê? Onde está a terceira pessoa? Você que quer reconciliar, pastor, eu quero reconciliar, eu estou afastado, eu estou desviado, eu saí dos caminhos do Senhor e eu não estou conseguindo voltar, mas hoje eu entendi que Deus está me chamando de volta, hoje é o dia. Deixa eu ver a sua mão, eu quero ver a sua mão. Calavará, machura, pastor, eu quero, pastor, cadê? Cadê a terceira pessoa? Duas pessoas estão aqui, cadê a terceira? Eu quero ver, cadê a terceira pessoa que está cansada de viver essa farsa que está aí fora, essa mentira que está aí fora, essa ilusão que está aí fora? Ei! Ah, pastor, é porque eu quero que uma profecia, para que profecia maior? Liga a televisão, vai para as redes sociais e você vai ver. Jesus está voltando, querido. Jesus está voltando. É teu, Senhor. Cadê a quarta pessoa? Cadê? Somente Deus. Ora, Tudo que há em mim. cadê a quinta pessoa? É teu, Jesus. Pergunte, irmão, do seu lado: será que você não é a quinta pessoa que ele está chamando? Meu coração. Pergunte a alguém do seu lado: será que não é você essa terceira pessoa, não? É teu, Senhor, somente teu, e tudo que há em mim. Sabe o que acontece? É teu, Senhor. É bem natural alguém olhar e dizer assim: ainda não é a hora, não. Eu sinto que ainda não é o momento. Eu vou lhe falar algo aqui essa noite. Você que ouviu o cartaz, você que ouviu o som, de repente você percebeu que nós viemos aqui nessa igreja hoje como profetas da última hora. Nós não viemos como mago do Oriente, nós não viemos como mensageiro, nós viemos aqui como profetas da última hora. Não existe mais tempo. Cadê você? Eu sei que tem mais pessoas. Alguém está dizendo assim: pastor Fernando, eu estou com muita vontade, mas eu tenho medo de não conseguir. E todos nós passamos por isso, não é, pastor Moisés? O medo que eu tinha era um medo de errar de novo, era um medo de ter recaído, era um medo de não conseguir, era um medo de estar brincando com Deus. Tudo isso nós passamos. Só que um despertar veio na minha mente assim, ó:
Ninguém consegue sozinho, é por isso que nós iremos te ajudar a vencer. A igreja vai ajudar você. O irmão que te trouxe vai te ajudar, vai te ajudar. Nós não desistiremos de você. Aleluia. Quero passar aqui para o pastor John, bispo John, fazer uma oração aqui de confissão. Amém. A igreja estenda as mãos para cá. Vocês que estão aqui na frente, fechem os olhos, a gente vai orar por vocês. Repita essa oração comigo, vocês que estão aqui na frente. Diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Eu reconheço diante de toda a igreja que só o Senhor é o Salvador da minha vida. Diga: Senhor, escreve o meu nome no livro dos céus. Deixa eu orar por vocês. Pai, estão aqui, meu Deus, essas pessoas, meu Pai, que nessa noite decidiram, meu Pai, entregar a sua vida ao Senhor. Só o Senhor que pode curar, libertar, meu Pai. Liberta, meu Pai. Traga cura, ó Deus, traga restauração sobre as vidas dos seus filhos, meu Pai. Sela eles com teu Espírito, meu Pai, nessa noite. Nós declaramos a salvação do Senhor sobre a vida deles. Salvou. Seus pecados perdoou. Levante as suas mãos e adore, Senhor. Breve ele vai voltar. Jesus está voltando, igreja. Oh, aleluia. De que lado você estará? Eu me importo muito se você ficar. Volte logo, meu amigo. A Jesus vem aceitar. Vem, volte logo, logo vem. Vem agora, vem correndo. Agora. Vem, volte logo, logo vem. Correndo, vem agora, agora. Breve ele vai voltar. De que lado você estará? Eu me importo muito se você ficar. Volte logo, meu amigo. A Jesus vem aceitar. Vem, volte logo, logo vem. Vem correndo, vem agora. Agora. Vem, volte logo, logo vem. Vem correndo, vem agora. Agora. Dê um aplauso, Senhor Jesus, bem forte. Os obreiros, dá um abraço aqui nos irmãos, nas irmãs aqui. Isso, vem aqui, dá um abraço. Depois eles vão pegar o número, o telefone de vocês. Parabéns. Melhor decisão que vocês poderiam ter tomado. Dê um abraço neles aí. Parabéns. Querido, ainda de pé, nós vamos orar agradecendo. Pastor Vanogo, muito obrigado. Jesus abençoe. Deus abençoe o pastor Moisés, pastor Fernando. Você que está nos visitando, lá no final eu vou pedir os obreiros para entregar um cartãozinho com o nosso número do WhatsApp. Salva, manda um oi lá para você receber mensagem de fé. Amém? Amanhã, 7h30, culto jovem. Domingo de manhã, 8h30, Bom Dia Espírito Santo. E domingo à noite, o culto da Sagrada Família. Lá no final, o pastor Moisés trouxe um material dele. Tem camisetas, Bíblia, pendrive
E o pastor Fernando Moraes está com os pendrive lá de pregação. São 33 pregações num pendrive. Bispo, e para ouvir aonde? Eu não tenho um som. Você pode botar na televisão, no computador, no som do carro, ou você pode comprar para dar para alguém de presente. Então lá no final tem os pendrive com pregações, com louvores, e você vai ser tremendamente abençoado. Amém? Vamos orar agradecendo o Senhor? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra que nos limpa, meu Pai, e nos limpou nessa noite de toda lepra, de toda acusação, de toda condenação, de todo pecado, meu Pai. Ó Deus, que a partir de hoje os teus filhos, as tuas filhas possam viver uma nova história de liberdade, de pureza, de santidade. Deus, leva cada um para casa guardado, protegido, livra do homem mau, do homem perverso, do homem sanguinário, livra essa pessoa de todo mal. Ó Deus, que ela ao deitar venha ter o sono do justo, meu Pai. Dê a todos uma noite de paz, ó Deus, e um final de semana abençoado. Continua usando o pastor Vanúbio, meu Pai, por onde ele passar, por onde ele andar, que ele venha ser um instrumento do Senhor. Ó Deus, nós oramos, meu Pai, desde já te agradecemos em nome de Jesus. E os que credes, amém. Deus abençoe e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Deixa-me ouvir Sucesso, 1 milhão de bênçãos. o som da alegria. Senhor, deixa-me ouvir o riso dos anjos em tua presença, 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 em tua presença. Senhor, deixa-me ouvir o som da alegria. Senhor, deixa-me ouvir o riso dos anjos em tua presença, em tua presença, em tua presença, em tua presença. Quero me envolver com tua alegria. Quero beber do teu vinho. Irmã nega, faz favor aqui, ó. Senhor, deixa-me ouvir o som da alegria. Senhor, deixa-me ouvir o riso dos anjos em tua presença, em tua presença, em tua presença, em tua presença. Quero me envolver com tua alegria. Quero beber do teu vinho novo, me embriagar com teu Espírito Santo e te celebrar no meio do teu povo. Então correrei e eu gritarei e aplaudirei o Senhor no meio do seu povo. Então correrei e eu gritarei e aplaudirei o Senhor no meio do seu povo. Senhor, deixa-me ouvir, Senhor, deixa-me ouvir o som da alegria. o som da alegria. Senhor, deixa-me ouvir Senhor, deixa-me ouvir o riso dos anjos em tua presença, em tua presença, em tua presença.